Aleluia, você pode aplaudir ao Rei. Agora mais forte, glorifique Ele. Amém. Que delícia. Como é gostoso, amado. Só os seus filhos podem desfrutar das suas delícias. E nessa noite é isso que nós estamos desfrutando, da presença eterna, maravilhosa, doce presença. Aleluia. Amados, senta um pouquinho. Eu queria convidar já a pastora Ana Lúcia. Amados, assim, é como eu falei, esse congresso foi algo muito de Deus. Nada foi... Quando eu reuni minha equipe, a gente conversando, vai ser da forma dele, porque nada estava programado. Pode vir, pastora, vem para cá. E a gente já tem algum contato lá no Mevan. E a pastora, ela faz um trabalho, amado. Começou missionária, hoje é uma pastora lá na Noruega. E Deus tem abençoado de maneira tão linda. Nós estivemos nesse dia assim compartilhando algumas coisas bem preciosas do Senhor. E eu sei que esse tempo, amado, assim, eu sei que Deus vai fazer algo muito precioso. Então eu louvo ao Senhor pela tua vida, pastora. E eu sei que o agir de Deus vai ser tremendo nas vidas dessas mulheres, na vida dessa igreja. Amém? Então vamos recebê-la com palmas ao Senhor, agradecendo em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar aqui no meio desse povo lindo. Vocês são preciosos. Nós podemos perceber isso no louvor, na adoração, quando ele vem, quando atraímos a presença do nosso amado e ele chega no lugar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus tem um endereço. No livro de Salmos diz que Deus habita no meio dos louvores. E Deus, Ele não despreza um coração contrito e humilhado. Então se Ele chegou, é porque aqui neste lugar tem corações contritos e humilhados na presença do Senhor. E Ele chegou aqui neste lugar. Podemos sentir a presença dEle. Aleluia. Tem até quem sinta o cheiro. Vai depender da intimidade. Vai depender da maneira em que Ele quiser se apresentar, não é verdade? Porque o Senhor, Ele tem maneiras diversas para se apresentar. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Como já fui anunciada, meu nome é Ana Lúcia, sou de Recife, sou nordestina, e encontrei com os pastores. A primeira vez foi aqui em Aracaju. E depois encontramos no Mevan, ali em Itajaí. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor Moacir e a pastora Gisélia. É um prazer estar aqui conhecendo essa família linda. Família linda, maravilhosa. É um prazer, sabe? Quando nós entendemos quem é o nosso Pai, como filhos, nós queremos agradar e fazer o melhor para Ele. E é como um imã, nós somos atraídos por aqueles que também o amam e querem o agradar, né? Vamos sendo atraídos, né? Somos a tribo do leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá e nós sabemos que nós fazemos parte dessa tribo. Fomos atraídos por ele. E eu quero agradecer de coração mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma família linda. Cadê o filhote? Já desceu? Já está por aí, né? Com boa companhia também, né? Fora Jesus, está bem acompanhado. E eu estou na Noruega. Fui para lá passar 3 meses. Estou lá há 15 anos. Porque assim quis o Senhor, foi da vontade do Senhor me levar para aquele lugar. Não sabia eu cair na armadilha de papai. Até hoje esperando eu voltar e estou ali naquela terra gelada. Quantos graus é aqui para sentir frio?
28, 27? 20? 20, né? 20 graus. Chega a 15 graus aqui? Não? E que tal você estar num lugar que tem 15 graus? Frio, né? E 10 graus? E 0? E menos 10? E menos 15? Já peguei menos 30, como eu falei para os pastores. Já peguei menos 30. E olha que tem um ventinho gelado, eu já estou me agasalhando. Imagina estar num país frio, gelado, no idioma que eu não conheço, não conhecia na época, né? Para mim foi bem difícil. Mas vamos falar hoje de identidade. E quando Deus quer nos tratar e nos mostrar a nossa identidade, muitas vezes é necessário Ele nos levar para certas situações, para lá, naquele lugar, nós entendermos a nossa verdadeira identidade. E eu louvo a Deus porque Ele é bom, tenho tido bastante experiência com Ele, e eu sei que se eu estivesse aqui, talvez eu não teria dado a atenção devida para poder ter a experiência que eu já tive com Ele. Para a minha vergonha, né? Porque muitas vezes somos tão ocupados, nos distraímos e deixamos de estar com Ele para ouvir o que Ele tem para nos falar. Eu estou escrevendo uma série de livros das minhas experiências. Eu sei que vocês também têm a de vocês. E eu posso falar assim, com liberdade sobre esse livro, que eu sei que muitos vão se identificar. Que eu sei que eu não sou a única. Não sou a única filha, tem filhos aqui que têm também, né, suas intimidades com Deus. E o título do livro, esse é o subtítulo, Bom Dia Jesus. Porque todos os livros, a série vai ser Conversando com Deus. Esse é Bom Dia Jesus. E o próximo vai ser Conversando com Deus, e o subtítulo vai mudando. Então, eu tenho alguns que eu trouxe, e aí depois pode procurar a irmã lá fora, que vocês vão ter alguns exemplares. É fininho, dá para ler rapidinho, e eu quero, com esse livro, ativar ainda mais vocês. A intenção do livro é essa, ativar mais vocês. Porque quando eu escrevi, eu enviei pela internet, né, para algumas pessoas não cristãs, e se converteram lendo esse livro. Uma delas foi uma sobrinha minha, que hoje ela está firme. Eu tive o privilégio de celebrar o matrimônio dela. Já teve a sua bebezinha, e quando eu voltar para Recife vai ser a apresentação da filha dela, que ela quer que eu apresente. Tudo isso porque ela foi impactada pela experiência desse livro, e isso fez com que ela desejasse ter também experiência com Deus. São pessoas que são levadas a entender que é possível sim sair da religiosidade e ter uma intimidade com o nosso Deus. Aleluia! Glória te damos, Senhor, neste lugar, Jesus. Yeshua Hamashia, o Filho do Deus vivo. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos neste lugar porque te amamos. Não existe outra razão de estarmos aqui que não seja estar na tua presença. Por isso, Jesus, tu que já estás neste lugar, tenha liberdade aqui para fazer o que o teu coração quer, a tua vontade. Opera aqui, fala conosco. Nós estamos sedentos de ti, Jesus. Nós queremos mais da tua palavra. Queremos que tu abra o céu desse lugar e desça mais aqui. Te entronizamos neste lugar, Jesus. Yeshua Hamashia, o nosso amado e desejado. As nações são sedentas de ti e não entendem e desejam a ti. E nós profetizamos que todo povo, raça, línguas e nações conhecerão esse Deus lindo e maravilhoso e se prostrarão diante de ti e confessará com a sua língua, confessará que só tu és o Senhor. E nós estamos aqui porque temos, Senhor, esse entendimento que se tu não estás aqui, nada disso seria possível. Poderíamos estar em qualquer lugar, mas estamos aqui por ti, Jesus.
Nós estamos aqui por Ti, amado. Por isso, Senhor, vai tirando toda a distração. Que nós não estejamos distraídos nem ansiosos por coisa alguma, mas que possamos verdadeiramente estar atentos ao que Tu vai falar ao nosso coração. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu estou aqui sedenta por Ti, Senhor. Vem, queremos atrair. Espírito Santo de Deus, vem e fala conosco. O Teu povo anseia e deseja por mais de Ti. Aleluia! Vamos dar salva de palmas a esse Deus poderoso. Gostaria de ler com os irmãos no livro de Esther, no capítulo 1. No versículo 10. Amém? No livro de Esther, no capítulo 1, começando do versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitsa, Rabona, Bigtar, Abagtar, Zetar e a Cascás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão do eunuco, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratava o negócio do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cassena, Setar, Adimatá, Tarsis, Meres, Marcena, Mamucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Mamucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Vamos no capítulo 2, no versículo 5. Vamos encurtar aqui a palavra. Eu creio que a maioria aqui já conhece essa história da Esther. E vamos aqui no capítulo 2, versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porquanto não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Aleluia. Vamos continuando. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça apareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apresentou
apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 20 do capítulo 2, diz assim: Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Aleluia. Aqui vemos a história de uma família. Mardoqueu, primo de Hadassah. Na verdade, Ester foi um nome que Mardoqueu deu para ela se identificar, para que não descobrisse de onde ela provinha. Nós estamos falando hoje, né, esse congresso aqui vai ser sobre identidade. E essa história é muito marcante, porque nós vemos uma jovem, muito jovem, não diz a idade, naquela época podia ser 14, 15, 16 anos. Se sabia que ela era jovem. E que ela não tinha nem pai e nem mãe. Uma história triste de um povo que estava cativo em cidade, num país estranho. E o seu primo a educou. Só que Hadassah, ela era fiel aos ensinamentos do seu primo. Como eu falei para vocês, lá na Noruega não foi a intenção de estar naquela nação. Depois eu vou voltar para a história de Ester. Quando eu cheguei lá, não havia nenhuma igreja para alcançar os brasileiros. Não tinha intenção de abrir igreja nenhuma, não fui para lá para alcançar os noruegueses, não fui lá porque amava a nação norueguesa, nada disso estava no meu coração. O que eu queria era captar recurso para abrir uma organização para trabalhar com mulheres e crianças em Recife. E nesses 3 meses eu continuo lá há 15 anos. Por quê? Porque eu comecei a encontrar brasileiros e não havia igreja. Havia igreja hispana, havia igreja inglesa, norueguesa, de várias nações, mas não havia brasileiras. E eu comecei a evangelizar. E eles diziam: que brasileiro é você? Que é isso? Porque lá tinha macumba, centro espírita, tinha pagode, tinha grupo de danças, de biquíni, as meninas dançavam lá do carnaval, em shows. Tinha tudo isso, né, que é a cultura brasileira. Mas não havia nada que alcançasse os brasileiros no evangelismo. E eu comecei a evangelizar e eles estranhavam, porque ninguém nunca se interessou com eles, na verdade. Só queria explorar. E eles não entendiam quando pregavam o evangelho. A Europa é um país, é um continente apartado. Já foi cristão e hoje vive na apostasia. Viraram as costas para Deus. Porque a vida é boa, tem tudo. Inclusive, um dia eu estava entregando esses panfletos evangelísticos e eu me deparei com a norueguesa, que fui entregar o panfleto para ela. Ela me empurrou e ela disse: vai para a África. Lá precisa do teu Deus, aqui nós não precisamos. E eu fiquei, uou, porque sabia-se, né, de tudo isso, mas não tão declaradamente como ela falou. E eu fiquei impactada com um país que tem tanto dinheiro e é tão pobre daquele jeito. Porque ter dinheiro não é ser próspero. E ali mostrou a pobreza daquela nação. Tem muita gente que quer ir para a África por causa da pobreza financeira, porque eles não têm, né, uma vida boa como na Europa. E tem gente que não quer saber da Europa.
Mas é muito fácil você ir para um país onde você vai levar pão, roupa, comida, onde você é bem-vindo, de que um país como a Europa, onde eles têm de tudo, são intelectuais, e você trazer a palavra de Deus. Tem que ser pelo Espírito Santo. Se não tiver o poder e a unção para convencer eles, não funciona. E por isso muitos se frustraram, outros pela condição financeira. Tem tantos desviados lá na Europa, porque se encantam com a facilidade e se afastam do Deus. Porque são pessoas que querem o que Deus oferece, mas não se importa com Deus que ofereceu, que proporcionou tudo. E ali eu fui ficando, e quando eu ia trabalhar com brasileiras, evangelizar, elas não entendiam a identidade delas em Deus. Estavam confusas. E quando trazia para a igreja, para evangelizar, elas queriam isso, né? A música Sabor de Mel. O inimigo vai pegar e vai matar, e vai prender, e você vai ganhar, e a vitória é tua. E aí eu queria atrair a elas a Deus. Oração, leitura da palavra. E elas não entendiam aquilo dali, porque elas não tinham tempo. Não tinham tempos, muitos afazeres. E voltando para a história de Esther, nós vemos que não é tão difícil isso acontecer conosco. O nome dela era Radassa, a identidade dela era uma hebreia. Uma judia. Só que ela estava no castelo. Uma mulher sábia. Conquistou o lugar por sabedoria, pela beleza. E ela estava lá naquele lugar porque ela disse a Agai: o que é que agrada ao rei? Astúcia, sabedoria. Todas as mulheres que viam as coisas diziam: eu gosto disso, eu quero isso. Ela disse: não. O que é que o rei gosta? Eu quero agradar o rei. Eu quero que você me vista conforme a vontade do rei. Sabedoria. E assim foi, e realmente ela agradou o rei. Vasti era bela, mas não era sábia. Isso não é só para a mulher, isso serve também para o homem, que muitas vezes estão numa posição, mas não é sábio. E Vasti naquela posição não foi sábia. Quando o rei fez festa, ela também estava fazendo a dela. E disse assim: traz a Vasti com a coroa para eu apresentá-la. E ela disse: não, estou fazendo a minha festa também. Estou aqui com o meu povo, com as minhas meninas, fazendo a minha festa. E negou estar na presença do rei. Isso perturbou muito o rei. Só que Esther agradou ao rei ao ponto dele casar com ela. E ela chegou a ser rainha. Muitas vezes a nossa posição nos confunde, de nós não entendermos posição social a nossa verdadeira identidade. A nossa posição pode ser como rainha ou pode ser como empregada doméstica. Muitas vezes nós esquecemos a nossa verdadeira identidade. Porque não importa se sou doméstica, eu posso estar naquele trabalho, servindo, limpando e pensando: minha vida é essa mesmo. Eu não tenho direito a nada. Eu vou morrer aqui. E esquece da sua identidade em Deus. Eu lembro da história de Ramã, o leproso. É Ramã mesmo, né? Naamã. É porque tem norueguês e português. Naamã, o leproso, quando a serva dele, que tinha sua identidade, disse assim: eu conheço, na minha terra tem um profeta, que se ele estivesse com esse profeta, ele seria curado. Ela sabia a identidade dela. No caso da Vasti, ela perdeu a identidade dela como rainha, e Esther também perdeu a identidade dela como judia. Por quê? Houve uma trama contra um povo que era o dela, mas como ela estava como rainha, ela esqueceu de onde ela tinha vindo e quem era ela, a sua verdadeira identidade. Até que o seu primo, em jejum,
vestido de cinzas, de sacos de cinza na cabeça. Ela disse: manda ele sair daí, manda ele sair daí, leva a roupa para ele. Ele disse: diga Esté que eu não quero não, porque o meu povo vai morrer. E como pode ela esquecer de onde ela veio e quem ela? Morrendo o povo, ela também vai perecer. Não pense ela, porque ela está aí do lado do rei, ela vai ser isenta do mal, porque ela está esquecendo de quem, de onde ela procede, de onde ela vem. E é quando Esté desperta e diz: fala para o povo todo jejuar, e eu jejuarei com as minhas moças. Então existe um momento na nossa vida que nós temos que despertar quem somos, qual é a nossa verdadeira identidade. Porque a tola Vasti, apesar de bela, ela perdeu. E quando o rei consultou, disseram para o rei, ela não fez só mal para o rei, ela fez mal para o rei e para todos os reinados vizinhos. Existe atitude que nós fazemos pensando que vai atingir só a nós mesmos, que as nossas escolhas só vai atingir a nossa vida. As nossas escolhas. Não, eu não quero, eu quero, eu faço, eu não faço. Eu tenho minhas vontades e eu não estou com vontade. Suas escolhas não parem em você. Atinge a sua família. Atinge a sociedade. Vai muito além do que você imagina. Você pode destruir uma família, como você pode destruir um bairro, uma cidade, seja lá o que for, dependendo da sua atitude. Mas quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus e quem somos, assim como Esté entendeu, ela se posicionou. E é isso que nós temos que fazer quando entendemos a nossa identidade em Deus, nos posicionar em Deus. Nos posicionar em Deus. Ela não era Esté. Ela não era Esté. Ela era Radassa. Meu nome não é Ana Lúcia. Eu tenho um nome no céu. Deus não me chama por Ana Lúcia. Ana Lúcia foi o nome que meu pai e minha mãe deu. Mas eu tenho um nome no céu que Deus chama por mim todos os dias, todas as horas. E essa identidade que eu tenho em Deus, que me faz mover e chegar em lugares onde jamais imaginei chegar. Mas não se trata de mim, se trata de um povo, que somos nós, o povo de Deus. Existe um lugar que nós vamos para lá, nós estamos aqui de passagem. Isso é entender a nossa identidade. Isso é saber quem somos. Porque muitas vezes, pela situação que estamos, seja lá limpando uma casa, seja lá liderando uma empresa, não importa a posição na terra. Mas quando entendemos a nossa identidade, vamos reagir como Esté e vamos reagir como a serva de Naamã. Vamos fazer uma diferença numa cidade. Porque basta uma pessoa entendendo a sua identidade, basta uma pessoa assumindo o seu papel, ao qual Deus chamou, se alinhando com a vontade de Deus, muda uma nação. A Noruega é o país mais rico do mundo, pequenininho, mais rico pelo petróleo, mas um dia foi pobre e miserável. A praga chegou naquela nação e muitos saíram, foram para os Estados Unidos. Navios e navios levaram os noruegueses fugindo da peste. Mas houve um homem, Hans Haug é o nome dele. Ele começou a evangelizar e explicar às pessoas quem eles eram em Deus. A Dinamarca era quem liderava a Noruega. E por ele fazer as pessoas entenderem o evangelho, eles começaram a reagir. E ele foi preso por causa disso. Foi preso por causa do evangelho.
Então existe uma história de um missionário que foi preso porque pregava o evangelho numa nação, a liberdade. Só que já foi tarde demais. Ele já tinha incendiado a nação, já tinha levado a verdade, sabendo da identidade, preso ou solto, ele sabia quem ele era em Deus, assim como Paulo. Preso ou solto, ele sabia quem ele era em Deus. E não foi a situação, a circunstância que fez ele mudar, porque ele sabia da sua identidade. E a Noruega se converteu de tal maneira que todos se tornaram cristãos. Houve um avivamento naquela nação. No contra-cheque, saiu os 10%. As pessoas já recebiam o salário sem os 10% porque ia para a igreja. E o que aconteceu? Um povo que morreu por praga, por fome, caminhava em cima de uma terra rica de petróleo, mas não sabia, pobre, miserável, andando na riqueza, sobre a riqueza. Mas depois que eles começaram a ser dizimistas, descobriram o petróleo. Os noruegueses não são ricos pela sua inteligência. Quando eu prego para eles, eu digo isso, tá? Vocês não são ricos pela inteligência, nem porque gostam de trabalhar, porque Deus abençoou. A nação é rica porque Deus abençoou o petróleo. Eles são ricos por causa do petróleo. Deus abençoou aquela nação quando eles entenderam a identidade. Além de ser livre da Dinamarca, além de ser libertos, eles foram prósperos. Você entende o poder de você ter a certeza de quem você é? E não importa a sua posição social, não importa onde você está, você pode fazer a diferença. Só que eu não sabia disso. Mesmo cristã, mesmo estando na igreja, indo lá na Noruega, cheguei lá. Eu estava numa casa só, de um norueguês. Estava sozinha e eu ouvi uma voz: vai embora. Nós, isso foi no plural, nós não te queremos aqui. E eu, que estranho. Não tem ninguém. Me arrepiei toda e não entendia. Porque eu estava lá para passar 3 meses e vim embora, não sabia o que ia acontecer comigo. Não sabia de igreja, que eu ia me tornar pastora, não sabia de nada. Só que a potestade, os principados, todos sabem a movimentação. Quando algo está colaborando para você no mundo espiritual, conspirando para o teu bem, eles já sabem a movimentação. Só nós que não sabemos. Por isso que devemos andar por fé e confiar em Deus. E nisso de trabalhar lá, de estar fazendo a parte evangélica, tentei o meu visto várias vezes e não consegui. E já por último, disseram: vai lá, leva a tua documentação que vamos te dar o visto. E quando eu cheguei lá para receber o meu visto de residência, a mulher pensou que eu estava ilegal, mandou me prender. Mandou me prender. E eu não entendia. Minha advogada falou com o policial por telefone, ela não está ilegal. Era um homem e uma mulher, porque para prender uma mulher, tinha que ter uma mulher também. E a mulher dizia: a advogada dela falou que ela não está ilegal. Vamos liberar ela. E o homem disse: não, me chamaram para levar e eu vou levar. E me colocaram no carro, e eu tentando explicar para eles, e eu disse: eu não estou ilegal. E se vocês me deportarem, eu vou ficar 5 anos sem poder entrar na Noruega outra vez. E a mulher falava para o policial: vamos liberar ela. E ele: não, eu vou levar. E eu cheguei na cadeia, na prisão lá, que é enorme. E eu ainda sem entender, a ficha sem cair. Até que ela me levou lá para a cela. E aí tem que tirar tudo do cabelo, tem cinto, né? Faz aquela... Se tem alguma coisa cortante, tira o sapato. Que eu entrei na cela e ela fechou a porta. Eu...
E eu sem entender, Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo, eu não estou entendendo. E aí eu disse, Paulo esteve na prisão e cantou, eu vou cantar também. Eu vou fazer igual a Paulo, eu vou cantar. Aí comecei a cantar as músicas, todas as músicas que eu conhecia. E eu ouvia as vozes dos policiais, e era um corredor de cela. E eu sabia que havia outras pessoas nas outras celas, e que os policiais, se eu estava ouvindo as vozes deles, eles estavam ouvindo a minha também. Eu disse, eu vou cantar alguma coisa que eles vão entender. Peraí. Aí eu comecei. Aleluia, 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 aleluia. E me levantei, comecei a orar naquele lugar. Eu disse, eu não estou entendendo porque eu estou aqui neste lugar, mas eu oro nessas paredes. Quem entra aqui, prostitutas, homossexuais, traficantes, drogados, ladrões, Senhor, vão se converter. Se eu estou aqui é por algum motivo. E comecei a orar e chorava naquele lugar, orando. E de repente chega um policial e diz para mim, sou eu que vou estar contigo no avião. Porque quando a pessoa é deportada, o policial vai contigo no avião até o seu país de destino e depois ele volta. A pessoa fica e ele volta. Ele tem que certificar que a pessoa ficou na nação dela. E ele se apresentou e disse, sou eu que vou te levar. E eu disse, mas eu não estou ilegal. E contei a ele a história. E ele disse, tudo que você está me falando está no computador? Eu disse, claro que está. E aí ele foi lá, averiguou e disse, vá para casa. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso esse Deus, poderoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Mas não fica por aí. Depois de 8 anos, eu voltei para esse mesmo lugar. Mas dessa vez para buscar meu passaporte norueguês. No mesmo lugar onde eu fui presa, porque o diabo queria me tirar daquela nação. Você está entendendo a tua identidade? Quem você é? Ele sabia, mas eu não sabia. Mas tudo conspirava para que a obra do Senhor fosse feita naquele lugar. Só eu que não sabia, não entendia, estava igual a Esther. Não, estou na Noruega, estou evangelizando, daqui a pouco eu volto para o Brasil e está tudo certo. Mardoqueu disse assim, ei, Ana Lúcia, estás pensando o quê? Que porque tu estás aí na posição de estar na Noruega como turista, vai ficar por isso? Não, querida. Existe um povo que precisa ser alcançado. Existem pessoas que precisam ser alcançadas. E depois disso tudo eu ficava, mas por que eu? O diabo é sujo. É na identidade que ele ataca. Quando Jesus foi tentado, o que foi que ele disse? Se tu és filho, identidade, igreja. Se tu és filho de Deus. E eu dizia, por que eu? Não aceito, não aceito, não aceito. E na identidade ele foi ali minando, foi minando. Você não consegue, você não pode. E era dia e noite, sabe um gotejar? Tim, 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 que você fica que não aguenta mais. Entrei em depressão, entrei em desespero. Para encurtar a história, glória a Deus pelo apóstolo Luiz Hermínio, que foi através das ministrações dele que eu fui entendendo. Fui sendo alinhada no Senhor. Foi aí que eu fui resgatada. A minha identidade foi resgatada. E foi aqui em Aracaju que eu recebi uma ordem dele para voltar, porque eu já estava querendo abandonar. Definitivamente. Interessante, né? Agora que caiu a ficha. E foi... E foi aqui em Aracaju que eu vim ouvir ele pregar aqui, que os pastores trouxeram ele para cá.
E ele disse, usando exatamente a palavra de Esté, gente. Meu Deus, é doideira aqui, é doideira. E eu voltei, baixo a palavra do pastor Luiz, e eu disse, se é Deus que está no negócio, Ele vai fazer. Eu só vou estar à disposição. E foi isso que Esté fez. Foi o que ela disse. Convoca o povo para fazer um jejum, porque eu vou jejuar com as minhas moças. Se posicionou, mas quem fez tudo não foi ela, quem fez foi o Senhor. Quem fez foi o Senhor, porque o Senhor trabalhou a favor da situação da lei, e até a forca que estava preparada para Mardoqueu foi para o inimigo. O Senhor muda tempos, estações, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem conforme o seu propósito. Identidade, igreja. E ali naquela nação, tentando mostrar para os brasileiros a identidade deles em Deus. E é o maior trabalho que tem. Porque a Noruega, o sistema funciona. O Estado funciona em tudo. Só que nós gostamos de dar o jeitinho brasileiro. E na Noruega não funciona. Porque lá é sim, sim, não, não. O certo é certo, o errado é errado. E tem brasileiro que não gosta disso, porque não gosta de regras. Que existe um sistema numa nação que funciona. E assim mesmo é o reino de Deus. O sistema do reino de Deus funciona e é sério. E muitas vezes nós nos convertemos, entramos nesse reino, mas não entendemos que ele funciona e é sério. E quando nós sabemos a nossa identidade, estamos alinhados com o Pai, nós começamos a entender o processo do reino de Deus. Porque Esté estava no reino. Ela estava no lugar. Nós também, igreja, nós estamos no reino de Deus. E cada vez que nós nos movemos, nós encontramos favor diante de Deus. E é preciso de pessoas que se levantem para fazer a diferença, que queira, que deseje. E isso só pode acontecer quando nós entendemos a nossa identidade. Não importa a posição. Eu não estava ali para abrir uma igreja. Até não aceitei. Mas quando eu disse, se é isso, então vamos lá. Então a coisa agora está funcionando, está crescendo, está florindo. Deus só quer um coração disposto. Que entenda que é Ele quem faz, é Ele que opera, é Ele que vai abrir porta, é Ele quem vai agir, é Ele quem vai preparar tudo. Assim como foi com Gideão. Gideão foi chamado, ele disse, como eu? Identidade. E Deus disse, és tu mesmo, homem valoroso. E eles, como assim? Deus te chama pelo que Ele sabe que tu és. É pelo que tu és. Ele te chama pelo que tu és. Mesmo que você não acredite, Ele está dizendo, você é. É porque nossa mente é limitada. Nós estamos acostumados com falhas, com regras não cumpridas. Mas o reino de Deus não funciona assim. E foi aí onde Vasti pecou, e pecou feio. E ela prejudicou não só a ela, como claro a família dela. Uma ex-rainha em casa, imagina. Uma ex-rainha, uma rainha deportada. Como o povo, os povos, que todos eles que participavam, que estavam baixo o reinado do rei Assuero. Só que quando a rainha Esté chegou, ela estava cometendo o mesmo erro. Sentido diferente, mas o mesmo erro. A passividade. Existem muitos filhos de Deus passivos ao que está acontecendo. Por quê? Estão tão ocupados com o que está acontecendo ao seu redor, que não está vendo o que o povo está passando.
Porque o rei Assuero não queria ver Esther. Ele não queria ver. E ela estava triste, desanimada. E quando seu primo disse: tem que fazer alguma coisa, vai lá e fala com o rei. Mas como? Ele não quer me ver. Ele não quer me ver. Te vira, Esther, mas faz alguma coisa. E ela disse: eu não posso, mas eu vou jejuar. E vou lá. E se perecer, pereci. Mas eu vou fazer alguma coisa. Será que nós estamos dispostos a fazer algo para o reino de Deus? Esse reino no qual nós dizemos que fazemos parte, que temos um Pai que é o Rei, aquele que nós dizemos que amamos, estivemos adorando Ele aqui. Quando eu estava na depressão, naquela angústia de querer deixar a nação, no meu quarto eu chorava e dizia: Deus, eu sei o que está acontecendo, o inimigo está atacando a minha mente, mas eu estou muito fraca, eu não aguento mais, me ajuda, tu és o meu amado, eu te amo, eu não quero desistir, porque existe um momento que a fé acaba, só fica a decisão. E eu dizia: eu decidi seguir em frente, não volto atrás. Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu decidi seguir em frente, Senhor. E eu chorava ali nos pés do Senhor, gemendo, sozinha. E clamava: me ajuda, tenha de misericórdia, tu não estás vendo o que eu estou passando, Deus. E o inimigo ali, não dava trégua. Que Deus malvado que te deixa assim sozinha. E eu: Senhor, eu te amo. Falava mais para mim do que para qualquer coisa. Davi: por que estás abatida, minha alma? Crê em Deus. Crê em Deus, porque dele vem a vitória. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Ora, vai. Tu és adorado, Senhor. E eu desejava estar numa igreja igual a essa. Senhor, eu estou sozinha, estou abandonada aqui. Comecei a ficar revoltada contra igrejas no Brasil. Eu dizia: fazem culto de missões e eu aqui sozinha, abandonada, são hipócritas. E eu dizia: Senhor, me socorre. E quando tudo isso foi passando, e eu tive a oportunidade de vir para o Brasil, que eu olhava pela internet, seguia o Mevan, e eu via o povo lá adorando, e eu adorava sozinha lá na minha casa, no meu quarto. Pela internet, vendo a internet e adorando sozinha em casa. Adorava, e ali falava em línguas, e o Senhor foi me tirando daquele estado de miséria, na qual eu não vivo, porque filho de Deus não vive em miséria. Deserto não é morte não é lugar de morte para os filhos de Deus. É lugar onde capacita os servos dele, os filhos. E ali eu adorava o Senhor sozinha naquele quarto, tudo no quarto. Meu apartamento é pequeno, mas o meu mundo era o quarto. Menor ainda. E quando eu tive a oportunidade de estar no Mevan, que é aquela adoração maravilhosa, uma igreja enorme, naquela atmosfera maravilhosa, a glória do Senhor chegou naquele lugar e eu comecei a adorar Ele. Aí eu comecei a chorar. E eu disse: Senhor, é tão fácil adorar-te aqui. Eu estou com saudade do meu quarto. Quando eu estava sozinha contigo naquele lugar, e só eu e tu, Senhor, e eu te adorava ali naquele lugar. Gente, quando nós passamos pelos momentos mais difíceis, é quando o Senhor está conosco também. Mas nós não entendemos. E eu disse: ai, que saudade de estar sozinha contigo. Porque é muito fácil estar aqui no meio dessa multidão e te adorar. Mas eu te amo, Senhor, e eu quero estar contigo a sós, no privado, no secreto. Ai, rabaia cheira e vassoura.
Onde o diabo ali não desistia, todos os momentos querendo me desanimar, e me desanimava, mas não tirava a minha fé. Não tirava a minha fé. Paulo dizia que Satanás vinha, esbofeteava ele, a gente não sabe o que era, mas sabemos que ele continuava falando com Deus, dizia: Pai, tira de mim esse espinho. Ele não falava com o demônio, ele falava com Deus. Ele não ficava: te repreende, demônio, sai daqui. Não, ele falava com Deus. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Será que a graça do Senhor é suficiente para você? Será que a graça do Senhor te basta? E foi depois disso tudo que eu vim entender o que significa o nome graça. A graça, a fé. Quando nós podemos dizer: Senhor, dai-me fé. Mas Ele não nos abandona. Mesmo nesses momentos eu vejo quão Deus estava próximo a mim, como Ele estava perto. Em todos os momentos, em todas as situações. E hoje, na identidade que eu sei que eu tenho em Deus, acabou. Acabou. Hoje eu posso olhar para o deserto e ver as marcas da minha caminhada, mas eu não estou mais lá. Eu não estou mais lá. Mas não se eu tenho as minhas pegadas. As deles também estiveram em todos os momentos comigo. Em todos os momentos. E quando Esther entrou na presença do rei, ela foi já decidida. Seja lá o que for, eu vou morrer mesmo. De qualquer forma, a lei está contra mim, o meu povo. Eu não tenho nada a perder. Quando nós chegamos nesse momento que não tem nada a perder, aí é onde nós agimos por Deus. Porque quando nós não temos mais força, quando nós não temos mais saída, aí dizemos: Deus, Deus. Aí Ele diz: eu estava todo o tempo esperando por esse momento. Quando nós não podemos agir, fazer mais nada, Ele diz: agora eu entro em ação. Mas melhor seria se nós não precisássemos entrar nessa situação para poder Deus atuar. Mas passamos por tudo isso para ter experiência. O que é que Paulo diz? Que a tribulação traz o quê? Paciência. Então quando você diz assim: meu Deus, dai-me paciência, você está pedindo o quê? Então, se você não quer tribulação, não peça a Deus paciência, peça a graça. Dai-me a graça, Senhor. Dai-me tua graça, Senhor. Mas é na tribulação que nós adquirimos experiência. Não queira mudar processos. O nível que nós vamos chegar é só nesses momentos, é só nesse processo, não tem outro, infelizmente. Porque somos nós que dificultamos. Eu vi aqui o irmão ministrar dizendo que o Espírito Santo que sonda lá, que está com Deus, ele habita em nós. Você sabia que não era necessário pregação? Que na verdade não deveríamos pregar? Se nós temos o Espírito Santo, para que pregação? Se Ele pode nos revelar os conhecimentos secretos de Deus, tudo que está ali no Senhor. Aí Ele faz: então ok, então vou separar alguns, que são os pastores, os ministros, para estarem reservados, para que eu possa usá-lo para levar palavra para o meu povo. Mas são hábitos que nós temos, e preguiça. Vamos ser sinceros, de buscar Deus, de ouvi-lo, de ter experiência com Ele.
No céu não vai ter pregação, não vai ter evangelismo, só vai ter adoração. Só vai ter adoração. Mas Jesus disse: o reino de Deus é chegado ao vosso meio. Então, nós deveríamos o quê? Estar adorando a Deus. Mas é necessário que alguém pregue a palavra. Porque nós não entendemos, não paramos para ouvir Deus falar conosco. Assim como eu estava desorientada, existem muitos que estão desorientados, de igreja em igreja, de ministério em ministério, de lugar em lugar. Um pregador aqui, corre ali, outro pregador, um cantor, e vai nessa situação e não tem experiência com Deus. E o Espírito Santo habitando em nós. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Porque é exatamente isso que a gente faz. Ele quer ter essa comunhão. Ele quer nos levar a um nível onde Ele vai falar todos os momentos: Senhor, o que é que eu faço? O que Tu queres que eu faça? Qual é a Tua vontade? Mas muitas vezes nós sabemos que a vontade dEle não é igual à nossa. Então é mais prático eu não ouvi-lo. Porque nós não gostamos de ouvir um não. Não faça. Ou o silêncio de Deus, espera. Então é mais prático nós fazermos, e depois que a coisa dá errada, Deus me socorre. E a graça é exatamente essa: Ele vai e socorre. Ele vai e socorre. Porque é dele. Ele não nega. Quem está perdendo, na verdade, somos nós. Porque se nós não estivéssemos nesse ciclo vicioso, nós estaríamos bem melhor e bem mais na frente. De intimidade. Temos a palavra. Sabe quanto sangue derramado para que nós tivéssemos essa palavra? E a Bíblia fica lá, fechadinha. Levamos para a igreja. Vamos ler o capítulo tal, versículo tal. Amém. Lemos, depois fecha, vai para casa. E aí? Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar esse livre acesso ao Pai. E temos essa liberdade com o Espírito Santo dele nos revelar a palavra e falar conosco. Mas a nossa identidade está turva, porque nós estamos acostumados com processos e com um sistema que não funciona. Mas o reino de Deus não é igual a esse sistema falido do mundo. O sistema de Deus, ele funciona e tem regras e tem normas, e nós devemos entrar e fazer parte dele para usufruir do que o que o Senhor tem preparado para nós, o que nós podemos usufruir. E estamos deixando de usufruir porque estamos igual os brasileiros na Noruega, que está num ciclo vicioso e não entra, não se integra na sociedade onde vai facilitar a vida deles. E agora nós abrimos lá uma organização para facilitar a integração dos brasileiros na comunidade norueguesa. A igreja é essa organização. A igreja é uma organização que é feita para facilitar, para que nós venhamos se integrar no reino de Deus. Mas se vicia, fica um vício. A seara está branca. Poucos são os ceifeiros. Poucos são ceifeiros. Já sabemos disso, ok. Mas o que nós fazemos com isso? Como nós funcionamos? Como Esther? Como Mardoqueu? Porque muitas vezes os homens dizem assim: as mulheres querem ser independentes, querem fazer tudo, então que se ferrem, deixa elas quebrarem a cara. Sejam Mardoqueu, homens. Desperta as Estés que são radaça e não estão entendendo a identidade delas. Levantem-se, homens, como Mardoqueu, que ama o reino, que sabe qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, como Mardoqueu, e ficou na porta.
Esther, eu não vou sair daqui enquanto você não se posicionar. Que se levantem-se Mardoqueu, que se levantem-se Radassas, que se levantem pessoas com identidade de Deus, do céu, de filhos, e que pare de ficar nessa dependência. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Orar, nós, a Bíblia diz, devemos orar um pelos outros, mas não para ficar na dependência. Seja você a pessoa que vai orar pelaquele mais fraco. Como o apóstolo Luiz diz, não existe tão rico que não precise, nem tão pobre que não possa ajudar. É só querer. Mas muitas vezes nós queremos aquele leitinho, não é verdade? Está sempre como me alimenta. Mas em 1 Pedro capítulo 2, vou terminar aqui. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 1, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançais misericórdia. Aleluia. No versículo 13 diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor. Ore ao rei como superior, que é os governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Não reclama do que está acontecendo, ore. Assuma sua identidade, faça alguma coisa. Se posicionem. Filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Ficou tão comum. Ficou tão comum isso. Filhos e filhas de Deus. Que vocês são insensíveis. Que nós nos tornamos insensíveis. Mas quando nós entendemos o que é ser filho de Deus. Eu estava falando para os pastores que eu tive na embaixada. E agora tem um novo embaixador. E eu estava conversando com a menina lá da embaixada, uma das secretárias, e ela disse: o embaixador está aqui. Queres que eu pergunte se ele tem um tempo para você? Sim, pode ser. Ela foi, ele tinha um tempo para conversar comigo. Entrei lá, ele estava sentado na sua mesa,
se levantou, me cumprimentou, saiu, sentou no sofá comigo, batemos um papo legal e ela lá. Depois que saímos da sala, ela disse: queres água? Eu disse: não. Tem certeza que você não quer um copo d'água? Não. Por que falou com o embaixador? Eu só não disse, né? Mas eu pensei: querida, todos os dias eu falo com Deus. Quem é o embaixador diante do meu Pai? Diante do meu Deus? Então não existe diferença entre um gari, um embaixador, um empresário, um copeiro. Não existe. Se somos filhos de Deus, estamos no mesmo reino. Mas o nosso foco é o Rei, é Deus, é Ele. Somos filhos desse Deus que criou os céus, que criou esse universo todo. Não é pouca coisa não. Entenda a sua identidade, queridos. Entenda quem são vocês. Vocês vão fazer revolução onde vocês trabalham. Vocês vão fazer revolução na sua família. Se você entender a sua identidade, você não se conformará. Você não ficará mais passivo, mas ativo para o reino. Aleluia. Desperta, tu que dorme. Desperta. Que vocês hoje sejam ativados na identidade que vocês têm. Não importa a posição social. Eu não sou nada. Cheguei lá, o embaixador, com respeito, porque ele é uma autoridade. Senhor, excelência, conversando com ele, com respeito. Porque eu tenho respeito por ele como autoridade, mas eu tenho intimidade com Deus. Não me sinto inferior, tampouco superior a ninguém. Quando nós sabemos a nossa identidade em Deus, nada disso importa. Nós temos paz, tranquilidade, não importa a posição, não importa a situação. O importante é que temos Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Posso orar, pastora? Posso orar, pastora? Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Fui nova convertida. Eu não nasci num lar cristão. E eu me converti, fui nova convertida. Eu já estive sentada na cadeira, aprendendo tudo do começo. Assim como tem muitos aqui, que estão sentados e estão ouvindo a palavra atentamente. Estão aprendendo, engateando, ou então estão saindo do leitinho para tomar o grosso. Caldo grosso. Hoje eu estou aqui pregando. Amanhã vai ser vocês. Amanhã vai ser vocês. Porque o reino de Deus é assim. Ele está sempre em movimento. E o reino de Deus precisa de mais pessoas para que possa fluir com mais movimentos. Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Nunca. Essa é uma palavra que foi dada. Mas é importante que vocês entendam quem vocês são em Deus. Cada um de vocês tem uma obra específica, poderosa e importante no reino de Deus. Entenda isso. E que saiam ativados daqui. Cuida com a mente. O campo de batalha do cristão é a mente. Não deixa que o inimigo roube a semente que foi lançada essa noite. Entenda quem você é em Deus. Assuma. Agarra. Como algo mais precioso. Que na verdade é o mais precioso. É o que Deus te deu. É quem você é em Deus. Sabe os mártires da fé?
Os mártires da fé dizem: vocês podem matar o meu corpo, mas o que está dentro de mim não calará, não calará, porque o sangue de Abel clamava a Deus quando estava na terra. O sangue de Abel clamava. Ninguém pode calar a voz de quem realmente sabe quem é em Deus. Põe a mão no teu coração. Sei que um dia tua glória Pai, eu clamo por cada um que está aqui nessa noite, pelas radaças que estão aqui. Eu sei que o título que colocaram nesse livro é o livro de Esther, mas é o livro de Radassa. A identidade dela é Radassa. É Radassa. Radassa estava como Esther no reinado. Mardoqueu, ele não estava no castelo, mas mesmo fora ele sabia da identidade dele. E ele movimentou o reino sem estar na posição real, porque ele sabia da identidade dele. Não importa a nossa posição, o importante é quando nós entendemos quem somos em Deus. Oh Pai, eu oro para que cada um que está aqui sejam ativados mardoqueiros, radassas, que se levantem neste lugar, que Aracaju seja incendiado com o teu poder, que saiam daqui tochas acesas. Ora, vai a cheira, o povo com identidade nesta cidade, Senhor. Eles tiverem que fazer a diferença, a identidade de filhos. Pai, que nada venha roubar essa semente. Senhor, blinda as mentes, sela os corações. Ativa, Deus. Ativa, Senhor. Que haja uma ativação, que todo bloqueio caia, que todo bloqueio caia. Que toda palavra de que não pode, que não consegue, não tenha poder, mas que Deus, aquele que te chama pelo teu nome, hoje possa te chamar e você ouvir a voz, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus já está falando ao teu coração. Ele já está falando que Ele quer que você diga: este aqui, Senhor. O que eu passo aqui não é nada se comparado aqui. O Senhor está restaurando a sua identidade nessa noite, meu amado. A partir do conhecimento de Deus, amados, conseguimos preencher nossa identidade, identificar quem verdadeiro somos. O Senhor está fazendo isso. Peça ao Senhor, e nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está restaurando ministérios nesse lugar. Você, sem Deus, é um vaso sem valor. Como um jardim sem flor. Mas quando você entende a sua identidade em Deus, a palavra diz que você é mais, muito mais que vencedora. Aleluia! Sei que um dia tua glória ilumina, eu revivi como um vaso sem valor, como um jardim sem flor. Sou eu, Senhor meu Deus, orando em mim, vendo o sol amanhecer. Sei que um dia eu verei
escute, amado. Aí onde você está, fecha teus olhos, amado. Coloque a mão no teu coração nessa hora. Peça ao Senhor nessa noite que assim como Ele planejou para você, exatamente para você, o Senhor vai revelar coisas preciosas nesses últimos dias na tua vida. Coisas que você jamais pensou que seria capaz de fazer. O reino de Deus, Ele procura pessoas. A identidade, a Bíblia diz: eu busco aquele que entende, porque nós somos chamados, amados, para o louvor da sua glória. E a Bíblia diz: eu procuro verdadeiros adoradores, ou seja, aquele que entende o seu chamado. E foi para isso que nós somos chamados, para adorar. Com a sua vida não pode mais ser um escárnio. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está tocando em ti. Ministério sendo restaurado nessa noite aqui. O Senhor me revela que tem pessoas aqui nessa noite que pensavam em desistir. Pessoas que não queriam mais levar em frente aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para fazer. O Senhor restaura a sua vida nessa noite. O Senhor está te restaurando nessa noite. Você crê? Você crê, amado? Então se manifeste na presença dEle. Tome uma decisão nessa noite. Aleluia! Há momento que parece que a fé, que a pastora falou aqui, amado, tem momento que parece que a fé acabou, mas existe ainda a decisão. E nessa noite você pode tomar uma decisão. Nós vamos fazer um momento. Eu queria que você desafiasse esse momento na sua vida, amado. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Desate isso. Venha aqui à frente. Venha dizendo: Senhor, nessa noite eu entendo que eu estou sendo restaurado na minha identidade. Eu não sabia realmente tantos propósitos de Deus, tantas coisas que Deus tinha para mim. E muitas vezes eu não entendia por uma palavra que eu ouvi. Talvez você foi movido pelo lugar que você estava. Mas quando Deus restaura a identidade, amado, não importa o lugar que você está. Não importa o lugar que você está. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Tome uma decisão nessa noite. Eu quero ser restaurada. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Tome a decisão nessa noite. Diga: Senhor, eu não posso mais ser alvo que Satanás muitas vezes entristece pela condição que passa. Olha, amado, se eu não soubesse que realmente eu sou no Senhor, eu não estava mais no ministério. Mas eu creio que me chamou. Ele é galardoador do que eu busco. E Ele tem guardado a minha vida. Ele guardou a tua vida até aqui. E Ele continua guardando. Você pode cantar essa canção. Tudo que há em mim, eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer, eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer.
nessa noite. Tome posse dessas verdades. Aleluia. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Deus faz tudo novo na tua vida. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Tudo novo. Brasil, escute o que eu vou te falar. Você sabe como é que o Brasil é conhecido lá fora? Como uma nação sensual, como uma nação do carnaval, como uma nação agora conhecida da corrupção. O Brasil, o inimigo, ele tenta de todas as formas distorcer a nossa identidade. Mas eu quero te dizer qual é a sua identidade. Sabe o que significa Brasil? Sabe qual é a origem da palavra Brasil? Pastora, vou te falar. Brasil vem de brasa. E a senhora não foi enviada a Noruega, um lugar frio. Não pode pessoa que não seja brasa. Porque o fogo, quando ele chega no frio, ele dá vida, ele dá calor, ele muda o ambiente. E a tua ida àquele lugar é para ativar as brasas que perderam a sua identidade. Deus te levou àquele lugar para ativar as brasas que perderam a identidade. Começa agora! Começa agora! De dentro pra fora, deixa ele queimar, amado. Deixa. Você é brasa na tua casa. Você é brasa no ministério. Você é brasa nessa cidade. Você é brasa nessa nação. Toda frieza, ela cai. Toda apostasia cai. A brasa do Senhor está aqui. Pra fora, aleluia.
propício. Sabe por que Jesus, ele é referencial para nós? Porque ele tinha relacionamento. A identidade, ela te leva a ter intimidade. E Jesus, ele tinha intimidade com o Pai, ao ponto de ser Deus e não só desobedecer por achar que ele era Deus, ao ponto de ser humilhado e achar que não tinha perdido toda essa coroa. Sabe por quê? Ele pôde ser humilhado e não ficou como qualquer pessoa. Sabe por quê? Ele foi chamado Filho do Altíssimo e não ficou soberbo, porque ele tinha identidade com o Pai. Ele tinha identidade do Pai. Escute, igreja, essa palavra é para você, irmão, que tem sido humilhada, que tem sido envergonhada, que muitas vezes tem sido reprovada por homens. Muitas vezes você tem sido rejeitado por seu esposo. Eu quero te dizer, existe um Deus que te deseja todos os dias. Existe um Deus que deseja você todos os dias. Existe um Deus que te restaura essa identidade. Você não é o que o mundo diz, é o que a palavra de Deus diz. Você é ragaça, você é ragaça. Eu sou o que você é ragaça. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Meu Deus. Gera em mim. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão do teu irmão aí. Pega na mão dela. Gera em mim. 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 Santo é o Senhor. Senhor, nós levantamos o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Nós profetizamos, liberamos essa palavra. O teu amor hoje seja maior que toda a cadeia espiritual que tem essa mulher. O teu amor seja maior em nome de Jesus. Qualquer prisão, adore ele, adore ele. Hoje sou filho. Em nome de Jesus. O filho só faz o que vê o pai fazer. Não vamos abaixar.
você segurar a mão desse irmão, dessa irmã. Porque esse momento é um momento de cura. Esse momento é um momento de cura. E para que você entenda, para você entender como funciona o corpo, presta atenção. Você muitas vezes está doente da garganta. Mas quando vão aplicar a vacina, quando vão aplicar a injeção, aplicam no bumbum. Não tem nada a ver com a garganta? Tem, é corpo. Escute, você é a parte boa da sua casa. E você veio para esse ambiente para receber uma injeção de cura, para curar a parte do corpo que está doente. Você está entendendo isso? E uma vez você curado, todo o corpo vai ser restituído. Então você vai segurar na mão dessa irmã e você vai orar. Porque eu estou dizendo, o que curou foi o corpo, não foi a oração do pastor, não foi a oração do irmão ou da irmã. O corpo unido gerou cura para os seus membros. Meu Pai me ama e eu sou dele. Comece a orar para esse irmão agora. Comece a abençoar essa irmã. Na direita, na esquerda. Comece a liberar bênçãos sobre a vida dela agora. Vai. E nada vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Meu Pai ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. E Pai, só a igreja declara: eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu Santo, eu era sem identidade. Receba a tua identidade em nome de Jesus. Você tem uma identidade. Você é filho. Você é filha. Aleluia. Aleluia. Pai, te exaltamos, Senhor. Glorificamos o teu nome. Bendizemos a tua pessoa. Creemos e acreditamos que o Senhor tem total controle das nossas vidas, Pai. Senhor, ser exaltado, Pai. Ser glorificado. Pai, nessa noite decisões estão sendo tomadas nesse lugar. O ambiente foi preparado, Senhor, para que a cura fosse estabelecida. Todo o ambiente foi preparado, Senhor, para que o filho voltasse a entender que ele não é escravo do pecado, ela é filha de Deus Altíssimo. Todo o ambiente foi preparado, Senhor, para que ela entendesse
que ela não se move segundo as circunstâncias, mas ela se move segundo o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode soltar a mão do seu irmão. Dá um abraço nela agora, se for possível. Dá um abraço na direita, na esquerda. E libera a palavra de bênção sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Se o Senhor te move a ministrar sobre ela, ministra. Brasa, toca fogo nele agora. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu digo sim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu digo sim. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu digo sim. Aleluia.